Irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje nos apresenta a imagem de Abraão dialogando com Deus. Abraão é conhecido como amigo de Deus, aquele a quem Deus se manifestou, aquele a quem Deus se apresentou e estabeleceu uma relação de amizade. Nesse sentido, Abraão toma a liberdade desta relação que ele tinha com Deus diante da proposta que Deus apresentou de investigar as cidades e procurar os justos. Deus estava contrariado com a infidelidade, com o pecado dos seus filhos e filhas. E usando dessa liberdade, Abraão começa a perguntar a Deus se ele destruiria as cidades se houvessem 50, 40, 35, 20, 10 justos. A questão mais fundamental e importante dessa leitura não é chegar ao número exato de quantos justos faria com que Deus poupasse aquelas cidades, mas é de mostrar que, fazendo um paralelo entre os pecadores e os justos, Deus, ele tende mais a acolher diante de toda a realidade o comportamento dos justos. Por isso, nós não podemos ficar alimentando entre nós aquele discurso de que os justos pagam pelos pecadores. Esse não é um discurso cristão. E nós acabamos de fundamentar isso aqui na primeira leitura. Se houvessem justos, aquelas cidades não seriam destruídas. Não eram somente Sodoma e Gomorra. Na história bíblica foram 5 cidades destruídas por conta do pecado, da infidelidade. Por isso, nós precisamos trazer a reflexão para nós mesmos e pensar que as nossas ações, elas devem pesar sim diante de Deus, sejam as boas ou as más ações. Agora, o que define de fato a reação de Deus são as escolhas que nós fazemos. Como eu disse, nós não podemos dizer que os justos pagam pelos pecadores. E quando eu digo isso, não significa que Deus não olha para aqueles que são infiéis, para aqueles que vivem de uma forma consentida no pecado. Cada um vai colher os frutos das suas decisões. A ação tem uma reação, tem uma consequência. E nós precisamos ter a consciência disso e parar de terceirizar as coisas ruins que acontecem na nossa vida para Deus. Deus não é culpado do mal da nossa vida. Não é culpado do mal desse mundo. Somos nós mesmos. Nós que consentimos e deliberamos pelo pecado, pelo mal, seja o mal pequeno, mas também o mal maior. E é justamente diante dessa imagem do diálogo de Deus e Abraão que nós precisamos decidir em que lugar nós vamos estar. No lugar dos justos ou no lugar dos pecadores. Agora, também devemos dizer que os justos têm seus pecados, também têm as suas falhas, as suas fragilidades. Não estamos falando aqui de justiça como santidade plena, como ausência de pecado. Estamos falando de fidelidade a Deus, de quem tem a consciência do próprio pecado e não se conforma com ele. Não trata o pecado como algo do cotidiano. Ah, Frei, os pecadinhos do dia a dia, né? Olha o perigo. Não pode ter pecadinho do dia a dia, não. Por mais que nós saibamos que pecamos todos os dias, em muitos momentos do nosso dia, eles não podem ser tratados como de estimação. Isso faz adormecer a nossa consciência cristã de querermos lutar por um estado de santidade. Vivermos nessa busca, numa busca sincera de quem tem consciência da nossa condição humana de pecadores, mas que quer alcançar na plenitude a condição divina de filhos, lá no reino celeste, na pátria eterna. Isso é um caminho que se constrói a partir da proposta que nós escutamos do próprio Senhor na Escritura. Então a responsabilidade é nossa. A responsabilidade, inclusive, daquilo que queremos alcançar um dia diante de Deus. Na carta de São Paulo aos Colossenses, a comunidade de Colossos, que foi fundada por um dos discípulos do apóstolo Paulo,
começou a fazer com que a comunidade fosse contaminada por outras culturas, outras religiões, outras práticas religiosas. Então São Paulo escreve essa carta para chamar a atenção de que o caminho proposto por Cristo, ele é muito objetivo, ele é definido, e quem quer seguir a Cristo tem que viver como Cristo nos propõe. Ninguém é obrigado a viver o caminho cristão, ninguém é obrigado a professar a fé em Jesus Cristo, mas a partir do momento que professa a fé em Cristo e se dispõe na pertença a uma comunidade religiosa, então nós somos obrigados a viver de acordo com aquilo que faz parte de um código de vida da nossa própria fé. Isso se chama adesão. Adesão, nós aderimos. Ninguém se faz discípulos ou pode ser feito discípulo por coação, porque alguém te obriga. Isso não tem valor diante de Deus. Ninguém pode se casar obrigado, porque o sacramento é inválido. Ninguém pode ser ordenado padre ou professar a vida religiosa obrigado, porque também não é válido. Tudo tem que partir da nossa consciência, da nossa liberdade e da nossa adesão. Por isso a importância de cada vez mais trabalharmos a nossa consciência daquilo que o Senhor nos convida a vivenciarmos. E sabermos que aderir à proposta de Cristo exige de nós também fazermos renúncias. A adesão traz isso. Quem se casa não pode viver como solteiro. Quem é padre ou frei, quem entra para a vida religiosa, não podem viver como casados, como namorados. Há um modo próprio de se viver dentro da sua vocação específica, dentro daquilo que Cristo nos chamou para viver. E nesse sentido, sempre trabalhar em nós a consciência, a liberdade e a adesão. Não por obrigação. No Evangelho, Jesus Cristo nos coloca dentro de uma proposta de vida de oração a partir do pedido de um dos seus discípulos. Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou aos seus discípulos. A necessidade da vida de oração para todos nós, indistintamente. Vamos olhar a imagem de Jesus Cristo, que inúmeras vezes no Evangelho é apresentado numa atitude de oração. Jesus estava rezando num certo lugar. Jesus se retirou para um lugar distante para rezar. Jesus estava no Monte das Oliveiras, no seu momento de agonia, rezando. Jesus subiu o Monte Tabor para rezar, para estar ali com os discípulos, com Deus. E nós, quanto mais nós precisamos então rezar, se o Filho de Deus, a quem nós dirigimos as nossas preces, também se colocou numa atitude de oração, quanto mais nós precisamos trabalhar essa dimensão na nossa vida. Cristão sem vida de oração tende-se a perder e a confundir o seu caminho, a aderir a outras propostas que distanciam de Deus. Por isso a necessidade de sempre estarmos atentos, alertas com a nossa vida de oração. Nós vivemos sufocados, engolidos por tantos ruídos, barulhos, inquietações que fazem o nosso coração perturbar, que fazem que nós nos encontremos num deserto espiritual, como nos ensina São João da Cruz, que faz parte do processo da vida. Mas até no deserto nós precisamos encontrar a Cristo. Para encontrar nós precisamos nos dispor, precisamos estar presente. Muitas vezes, quando nós pensamos na nossa vida de oração, ou até mesmo na nossa participação na Eucaristia, a gente às vezes vem assim, por obrigação, estou desanimado, não quero ir, mas estou. O estar aqui, mesmo cansado, mesmo com conflitos interiores, mesmo com crise de fé, já é algo significativo para nós diante de Deus. Eu poderia estar em outro lugar, fazendo outra coisa, mas estou aqui. E já que estou aqui, vou vivenciar esse momento de uma maneira profunda. E aí eu chamo a atenção para uma outra questão que nos toca e que nós precisamos estar atentos. Nós não podemos mensurar a nossa vida de oração pela quantidade do que rezamos. Deve ser mensurada pela qualidade.
Muitas pessoas nos abordam, os padres, os freis, dizendo: eu não consigo rezar o terço todos os dias. É uma meta para todos nós? É. Mas se eu, no meu dia hoje, não conseguir, se eu consigo rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria com qualidade, isso já é suficiente. Já é suficiente. Então é importante nós pensarmos na nossa qualidade da vida de oração. Qual tem sido a qualidade da minha vida de oração na minha casa, no meu dia a dia? Há espaço para oração em família? Há minha oração particular, individual? Nós precisamos nos questionar sobre isso, porque por meio da oração nós estabelecemos a nossa relação com Deus. A atitude de Abraão na primeira leitura era uma atitude de oração, estava dialogando com Deus. E nós precisamos dialogar com Deus, precisamos nos expressar. Às vezes, também fazer uma oração silenciosa. Em muitos momentos nós não temos o que dizer para Deus, mas basta o silêncio na presença de Deus. Me coloco em silêncio na presença de Deus e deixo Ele falar, deixo Ele se manifestar. Ou pelo menos me colocar ali, na disposição. Senhor, estou aqui na sua presença e nada mais. Não vamos preocupar com outras coisas. Vamos nos preocupar principalmente com a qualidade. E ainda quero chamar a atenção sobre a qualidade do nosso estar aqui dentro. O tempo que nós gastamos com a Santa Missa é um tempo mínimo diante de tantas coisas que consomem o nosso tempo. Quantas horas do nosso dia nós passamos no trabalho? Quantas horas nós passamos em alguma festa, alguma confraternização? E assim por diante, nós poderíamos elencar inúmeras outras coisas, mas nos dispersamos aqui dentro. 1 hora, 1h20, 1h30, nos deixa inquietos. Eu nem digo em relação às crianças, que não têm consciência daquilo que está sendo celebrado e de qual o valor e a importância desse sacramento que nós celebramos, mas exclusivamente para nós que temos a consciência. Não podemos ser indiferentes com aquilo que celebramos aqui. São Paulo, no final da carta aos Colossenses, nos diz: existia contra nós uma conta a ser paga, mas ele a cancelou apesar das obrigações legais e a eliminou pregando-a numa cruz. Quando nós olhamos para a cruz estampada nas nossas igrejas, nós precisamos sempre, constantemente, trazer à nossa mente do que isso se trata. Ali está o pagamento dos nossos pecados, a oferta livre, consciente, generosa de Cristo para nos redimir dos nossos pecados. Por isso, o momento em que nós estamos aqui deve ser vivido com profundidade, com atenção, com espírito de oração, independente se vocês gostam do padre ou não, independente se é um padre que fala pouco, que fala muito, se é um padre simpático, se é um padre cara fechada, isso é irrelevante. O que importa nesse momento que nos faz reunir na igreja é aquilo que é celebrado aqui na mesa da Eucaristia e a palavra que nós ouvimos. Nós nem precisaríamos gastar tempo com reflexão, com homilia, basta as palavras da Escritura para nós. Então, irmãos e irmãs, busquemos trabalhar na nossa vida a dimensão da vida de oração, a nossa relação com Deus, tenhamos confiança de apresentar as nossas necessidades a Deus, mas que também a nossa oração não seja algo abstrato, que possa nos colocar no caminho de conversão, num caminho de vivência concreta da palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa